E hoje nós vamos falar, não exatamente de uma mulher, mas de uma condição para quem se coloca aos pés de Jesus. Gente, vocês viram, né? Camiseta nova do Mariás, depois de um longo tempo, conseguimos aí um fornecedor, as camisetas tão lindas. Por que demorou tanto? Porque, gente, a gente quer oferecer o melhor, então a camiseta é de algodão, é para que ela não danifique com as lavagens que virão, é para que ela fique bonitinha sempre, para que você adquira um produto de qualidade. Por quê? Porque nós fazemos moda com propósito, em todos os sentidos. Então, aqui a minha é que nós pertencemos ao Clube da Boa Parte. Aí ela tem aqui nas costas também, que nós escolhemos a boa parte. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão de clube. Nós fazemos parte de um clube, então. Gente, vamos combinar. Nós, mulheres, amamos pertencer a um clube, não é? Ou a um grupo que traga sentido e que traga diversão para as nossas vidas, não é assim? E aqui estamos nós, ou melhor, Jesus está nos convidando para fazer parte do seu clube. E pasmem, não é necessário adquirir uma joia. Por que eu coloquei isso? Essa semana eu estava ouvindo algo bem característico do povo curitibano. Alguém falando lá sobre características do povo curitibano. E eu morei lá por mais de 20 anos, então eu sei exatamente o que aquela moça estava querendo dizer naquele vídeo. Então ela dizia assim, gente, vamos analisar aí se você é um curitibano rico de verdade. Por quê, gente? Porque Curitiba, ela é uma capital realmente muito especial. Além dela ser uma capital linda, limpa, ela é conhecida pela limpeza, pela beleza, e por quanto é bom morar lá. E é mesmo, ela é uma capital diferenciada. Eu já morei em outras capitais e ela é realmente uma capital diferenciada. E aí a pessoa falava assim, mas vamos aqui identificar quem é o curitibano, quem é rico de verdade. Aí ela começou pelo bairro. Ela falou, olha, se você mora em tal ou tal bairro, ou você é muito rico, ou você apenas priorizou morar num bom lugar. E eu fiquei pensando, aqueles 2 bairros que ela falou, e eu morava em um desses 2 bairros. Eu falei, é verdade, eu morava num desses 2 bairros, eu me identifico com qual parte? Com a parte que escolheu morar num bom bairro. Por quê? Porque esses 2 bairros em Curitiba, você pode encontrar apartamentos ou casas que vão desde 800 mil a 10 milhões. Então, tem todos os públicos lá naquele bairro. E a Alameda ficava, a Igreja Batista da Alameda, e a PIB de Curitiba, uma fica num desses bairros nobres e a Alameda fica no outro. Eu falei, tá, então não. Mas ela chegou num ponto que ela falou assim, olha, se você é sócio de tal clube, você é rico. Mas se você é sócio de tal clube, não. Aí você é muito rico. Eu não fui sócia de nenhum desses clubes, nem do A, nem do B. E aí é muito interessante, por quê? Porque o curitibano, ele se envaidece quando ele é sócio de um desses clubes. E ele deixa bem claro, em algum momento, que ele é sócio daquele clube. O primeiro, que ela falou, olha, você é rico, a joia é muito cara e você precisa de indicação. Então, não basta só ter dinheiro. Você precisa de indicação de pelo menos uns 10 sócios para que você, mesmo tendo dinheiro, possa ser sócio daquele clube. Mas o outro é uma condição assim fechadíssima. Ele tem campo de golfe. É um negócio assim que, olha, nem se sendo muito rico, para ser sócio daquele clube, eu nem sei quais são as regras. Eu sei que é muito difícil. E aí eu fiquei pensando, nós estamos aqui propondo que a gente faça parte de um clube. O clube que escolhe a boa parte. O dono do clube é Jesus. E, gente, pasme, a gente não paga nem um centavo, porque ele já pagou a joia. Ele já pagou com a vida dele. Então, nós somos... Gente, tem noção do tamanho da nossa riqueza, então? Porque a gente faz parte de um clube do dono do universo, quem criou todas as coisas. E ele nos convida para fazer parte desse clube, e isso não nos custa nada. E aí eu fico pensando sobre aquilo que não nos custa nada.
Será que a gente valoriza aquilo que não nos custa nada? Qual é a tendência do ser humano? Vou contar uma outra história para vocês. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, a clínica de psicologia da faculdade que eu fiz, lá da instituição, da universidade, a clínica não cobrava nada pelo atendimento de processos de terapia. Então, a faculdade, o curso tinha uma clínica própria e não cobrava nada. O que a gente foi percebendo, o que os professores foram percebendo? Então, eu lembro que o primeiro ano que eu estagiei na clínica, não se cobrava nada dos pacientes. Eles iam lá, se inscreviam, diziam que queriam um atendimento psicológico e eles não pagavam nada por isso. O que acontecia? Não havia comprometimento com o processo terapêutico. A gente começava a atender aquela pessoa, daqui a pouco, 2, 3 atendimentos, ela não vinha mais. E a gente ficava sem entender. E aí os professores, né, que sabiam fazer a leitura do comportamento, falaram, olha, vamos fazer um teste. Penso que eles não estão valorizando, porque eles não pagam nada por isso. Então, vamos colocar um valor simbólico. E aí colocou o valor de R$10. E quem ganhasse menos de um salário mínimo era R$5. Mas era para qualquer pessoa da cidade, pobre, rico, branco, enfim, não importa, podia ir lá, fazer um cadastro e seria atendido por uma lá das estudantes de psicologia, pagaria R$10 a sessão. Então, se fosse 4 vezes no mês, se ela fosse naquela regularidade, ela ou ele, no final do mês, na virada do mês, ia pagar R$40 por aquele processo. E quem ganhasse menos de um salário mínimo, R$5. O que aconteceu? As pessoas pararam de faltar. As pessoas se comprometeram muito mais com o processo terapêutico, porque elas estavam pagando. Então, será que a gente valoriza algo que não nos custa nada? Não. Nós temos uma tendência de desvalorizar aquilo que não nos custa nada. Mas a entrada para o reino de Deus não nos custa nada. O preço já foi pago. A entrada não nos custa nada. Depois, viver o plano que Ele tem para nós vai custar. Vai custar uma vida entregue a Ele. Mas a entrada, você não paga nada por isso. Você entra no clube de graça. Não tem que pagar joia, não tem que pagar mensalidade, não tem que pagar nada. Mas nós tendemos a desvalorizar aquilo que não custa nada. Então, é uma reflexão que fica, tá? Nós já falamos tanto sobre isso aqui, né, através do exemplo de Marta e Maria, mas hoje eu quero compartilhar de algo que durante muito tempo sempre foi desafiador na minha escolha por Jesus. Não ignorá-lo através das minhas escolhas. Sempre foi desafiador. Eu sempre enfrento um dilema moral quando eu estou diante de uma escolha que precisa priorizar Jesus. A minha consciência humana quer fazer do meu jeito, quer fazer aquilo que promova menos dano possível. Não quer passar por nenhum constrangimento, não quer passar por nenhuma vergonha, né? Não quer virar motivo de chacota. Então, eu sempre passo constantemente por esse dilema de não ignorar Jesus através das minhas escolhas. E por que é importante a gente ter consciência disso? Por que eu tenho que ter consciência disso? Porque a partir do momento que eu disse que eu queria ser envolvida na história dele, a história não é mais a minha, a história é dele, mas ele me convida para fazer parte dessa história. Mas as escolhas são, o plano é de quem? O plano é dele. Ele vai me envolver num plano que é dele. E aí, eu vou estar sempre enfrentando esse dilema moral. Mas será? Será que isso vai dar certo? Mas que difícil fazer isso. Meu Deus do céu, mas não é possível, eu já fiz tanto, agora mais isso. E aí você está sempre enfrentando isso através das suas escolhas.
Mas há um texto que sempre vem na minha mente, sempre, constantemente, quando eu estou nesse dilema moral. Gente, eu estou lendo de novo um livro do C.S. Lewis que fala sobre cristianismo puro e simples. E é muito interessante que esse autor, o C.S. Lewis, vocês conhecem ele, talvez conheçam, não sei se vocês assistiram no cinema ou leram as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma fábula que foi inspirada no Evangelho, depois da conversão do C.S. Lewis. Então, ele transformou o Evangelho em fábula para poder alcançar o coração das pessoas. Mas ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Gente, como é interessante você ler a obra de alguém que não acreditava em Deus e passa a acreditar. Porque não tem como você não acreditar daí. Porque o raciocínio, ele é lógico, ele é verdadeiro, ele consegue explicar como era a mente dele antes e aquilo que só o Espírito Santo pode convencê-lo. Então, fica aí a dica, tá bom? Cristianismo puro e simples do C.S. Lewis. E ele vai falar do dilema moral dele. E quando ele fala de dilema moral, é uma coisa que eu sempre falo na psicologia, porque nós temos uma tendência de achar que dilema moral ou que consciência moral é um aspecto da religião. Gente, não é. A consciência moral é uma característica do ser humano, em qualquer época, em qualquer idade, em qualquer nação. Desde que o humano é humano, tendo ou não religião, ele tem consciência moral. Ele em algum momento vai pensar, devo fazer ou não devo fazer? De acordo com o contexto dele. Então, consciência moral é do ser humano, faz parte do desenvolvimento do ser humano. Quando é que começa a vir a consciência moral? No início da adolescência, ali na pré-adolescência, com 10, 11 anos, nós começamos a ter consciência moral. Quem é pai, quem é mãe aqui, vai saber identificar bem. Quando os filhos vão chegando na adolescência, antes disso, a maioria das escolhas, a maior parte das escolhas é direcionada pelo ambiente da família. Por mais que eles, às vezes, desobedeçam, dentro de um ambiente saudável, a criança vai se esforçar, de alguma forma, para obedecer o pai e a mãe, certo? Porque senão vai ficar de castigo, tem o estabelecimento dos limites e tudo, mas a criança ela tem uma tendência natural a obedecer através do ambiente familiar. Quando ela chega na adolescência, acabou. Quem é que passa a ter razão na vida do adolescente? Os amigos. Aí ela vai tomar decisões através daquilo que os amigos, ela vai ser influenciada muito mais pelos amigos do que pelo ambiente doméstico. Ok? Mas ela vai continuar tendo consciência moral. Ela vai começar a ter consciência moral dessa forma, quando ela vai transicionar do ambiente familiar para o ambiente da escola, enfim, dos amigos. Mas ela vai continuar vivendo o mesmo drama, só que ela vai dizer assim, meu pai e minha mãe não sabem de nada. Quem sabe são os meus amigos. Então, é uma consciência moral, é um dilema moral. Ela vai continuar fazendo alguma escolha, mas não é mais tão a partir daquilo que os pais estão orientando e estão dizendo. Por isso que se você orienta algo, se você diz algo que você não faz, essa incoerência grita na adolescência. Ela grita. Por quê? Porque esse adolescente ele vai começar a prestar atenção em outras realidades de uma forma diferente. Ele vai começar a fazer as próprias escolhas. Ou ele acha que está fazendo as próprias escolhas. Porque o conceito de liberdade, ele é limitado. Eu vou fazer as minhas escolhas baseada naquilo que eu acredito. Então, é aí que fica o dilema. Em quem é que eu vou acreditar? Porque as minhas escolhas vão ter como base isso, as minhas crenças, os meus valores, os meus princípios. E a partir daí eu vou escolher. Né? Ou eu vou escolher continuar com uma vida bancando princípios e valores, ou eu vou me rebelar. Né? Aí surge a ovelha negra da família, aí surge, às vezes, o rebelde sem causa. Aí vai surgindo aí umas situações que os pais, a mãe tem que orar muito para ver se depois, na vida adulta, dá uma retomada e dá uma consertada. Não é mais ou menos assim?
Mas nós vamos ter que fazer algumas... Eu já citei aqui que quando eu penso nisso, eu lembro de uma música que eu ouvia muito na adolescência, que eu era fã de Legião Urbana, Cazuza, né? Esses aí eram alguns dos meus heróis. E o Cazuza, ele cantava uma música, né? Ele cantava uma música, ideologia, eu quero uma para viver, porque os meus heróis morreram de overdose. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo uma verdade. Nós vamos nos fixar alguma ideologia. A questão é a qual delas. Se você tratar o cristianismo como uma ideologia, você vai ter que fazer uma escolha. Sobre que linha, o que você vai seguir. E aí eu fiquei pensando, ideologia, eu quero uma para viver, os meus heróis morreram de overdose. Não, o meu herói morreu numa cruz. Não é? Então, meu herói morreu numa cruz para que eu pudesse ter o direito de fazer escolhas que me levem para cumprir um propósito que é dele. Então, fazer esses raciocínios, gente, para uma mulher que se coloca aos pés de Jesus é muito importante. E se nós não entendemos os nossos dilemas morais, nós não vamos poder colocar diante de Jesus as dificuldades que a gente encontra para escolher aquilo que ele já desenhou. Porque ele desenhou o plano, mas ele não te obriga a cumprir o plano. Ele te convida a cumprir o plano, mas ele não te obriga. É como numa empresa. Gente, eu sempre gosto de citar exemplos que não estão aqui só no contexto religioso. Se você trabalha numa empresa e você tem um chefe, ok? Ele vai lá traçar um plano para a empresa. Metas, objetivos, a visão, a missão da empresa. E ele vai trabalhar isso de tal forma que ele possa envolver os colaboradores dele para que todo mundo haja de acordo com aquilo que foi planejado. Quem não age de acordo com aquilo que foi planejado? Quem começa a escolher diferente daquilo que foi planejado? Vai dar errado. E quando for descoberto, vai ser mandado embora. Porque você não está cumprindo com aquilo que foi combinado. Você entrou na empresa, aceitou o emprego, conheceu as regras, né? Vem lá o livrinho de normas e condutas, vem todos os protocolos, você assinou, você disse que concordava, e aí, de repente, você começa a fazer do teu jeito. Porque daí você não concorda mais. Não vai dar certo. Com Jesus é a mesma coisa. Mas o que vinha sempre, o que vem sempre na minha mente, continua vindo, é assim. Aquilo que entra em conflito com a minha fé é: todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Gente, esse dilema moral era assim: como é fácil dizer sim para Jesus dentro da igreja. Dentro da igreja, gente, a gente está aqui num clube. O que eu estou falando aqui faz sentido para vocês. Mesmo você que está aqui nos visitando pela primeira vez, você veio, você falou, deixa eu ver o que está acontecendo, mas você não veio amarrada, você não veio obrigada. Então você veio, você sabe que você veio para uma igreja, você sabe que aqui a gente fala de Jesus, você sabe que o movimento Mariás fala de uma mulher que se coloca aos pés de Jesus, então você veio para ouvir isso. Então eu me sinto confortável de falar o que eu estou falando aqui. Onde é que eu não me sinto confortável? Quando eu sei que eu estou sendo gravada e vai lá para o YouTube. Falo, ai meu Deus do céu, vai lá para o YouTube, se eu falar alguma besteira, vou aguentar as críticas? Será que eu vou bancar isso que eu estou falando? Será que eu vou dar conta disso que eu estou falando? Será que eu vou virar motivo de chacota? E aquelas pessoas que me admiram tanto, ou me admiravam tanto, pela minha inteligência, e aí falo, meu Deus, aquela moça era tão inteligente, agora ela fala de Jesus. Eu ouvi isso na época da minha faculdade de psicologia. Eu via os professores me olhando, meu Deus, ela é tão inteligente, como é que pode ter emburrecido tanto através da religião? Por quê? Porque quem está de fora vai dizer isso. E aí, será que eu tenho vergonha? Será que eu tenho vergonha quando eu estou em outros clubes, quando eu estou em outros ambientes? Será que eu tenho vergonha? Eu lembro um exemplo que o Marco falou uma vez, nunca me esqueço disso. Quando ele era diretor do SESI e do Senai, ele tinha que participar de muitos eventos, né? E tinha um dia, não lembro se era um dia do mês, acho que era toda semana, tinha lá o dia do happy hour. Ele não ia toda semana, mas de vez em quando ele tinha que ir, porque ele era o diretor, então ele tinha que ir. Era uma condição ali do trabalho dele. Ele não precisava ir toda semana, mas de vez em quando ele tinha que ir. E ele falou um dia para mim que ele já não aguentava mais aquela pergunta debochada. Você não bebe, né?
Ah, eu ia te oferecer uma bebida. Ah, você não bebe, né? Você é pastor. Ah, você não bebe, né? E ele falou, ai meu Deus, porque é aquela coisa, a pessoa não vem te oferecer uma bebida, ela vem te provocar. Ela vem te provocar. Não sei se vocês já sentiram isso, quando a vida de vocês começou a mudar, que alguns ambientes ficam provocativos. Você fala, meu Deus do céu, eu continuo sendo a mesma pessoa, a minha vida só melhorou, eu tenho um relacionamento com Jesus, eu estou mais bondosa, eu estou mais amorosa, eu estou mais paciente, e ainda assim eu estou enfrentando provocação. E aí um dia ele falou, ai Senhor, me ajuda a responder essa pergunta. E aí ele disse que um dia saiu rapidinho. E aí a pessoa, ele não, eu bebo sim, quero uma bebida. Você pode me trazer uma água ou uma Coca-Cola? Nunca mais provocaram ele. Até hoje ele fala assim, quando alguém, bebo sim, pode me trazer uma água ou uma Coca-Cola? Né? Então aí você sai da provocação. Aí para a provocação ficar bem provocativa, daí a pessoa vai ter que falar, você não bebe bebida alcoólica, mas daí vai ficar muito na cara que é uma provocação, né? Aí fica muito na cara. Mas a questão não é se você bebe um vinho, se você bebe uma caipirinha. Não, a questão não é essa. A questão é por que o fato de você não aceitar uma bebida incomoda tanto. Por quê? Por que é tão ofensivo você dizer não para alguma coisa? Essa é a questão. E aí eu fico pensando, por que eu tenho vergonha de dizer que eu não quero? Se a provocação vem do outro, eu simplesmente estou dizendo, olha, hoje não quero, pode me oferecer uma água ou uma Coca-Cola? Então, se a gente não tiver a consciência do que nós estamos enfrentando por causa das escolhas que nós fizermos, a gente pode começar a negar Jesus nos nossos ambientes. Não negar assim, declaradamente, mas negar através de pequenas coisas, porque nós nos sentimos intimidadas. E aí você pode ir recuando. E aí, eu lembro que quando eu me converti, como é que eu enfrentei essa situação? Não indo para nenhum lugar que eu fosse ser provocada. Minha vida virou a igreja, eu só ia para a igreja. De manhã, à tarde, à noite, se tivesse culto todo dia, eu estava lá todo dia. Eu exagerei. E hoje eu vejo que eu exagerei porque eu tinha medo de estar nos outros ambientes. Eu falava, nossa, é muito ruim estar no outro. Eu já tinha que estar no ambiente da minha família, que naquela época já era difícil. Porque daí a provocação vinha deles. Aí eu falei, melhor evitar esses ambientes e ir só na igreja que está bom. Não, esse lugar não é bom. Depois, na medida que eu fui ficando mais segura, eu enfrentei todos os ambientes com mais segurança. Você aceita uma bebida? Aceito, por favor, uma água. Por favor, uma água com gelo e limão. Né? E aí você vai aprendendo a lidar com aquelas situações e não há problema nenhum em dizer, eu aceito sim uma taça de vinho, eu aceito sim, enfim, uma taça de qualquer outra coisa, ok? Só que o que eu percebi? Olha, gente, olha o tamanho, o tamanho do dano que provoca na gente. Eu nunca bebi não. Não é que eu nunca bebi, mas eu nunca gostei de beber. Eu nunca tive o hábito de beber. Por quê? Porque meu pai morreu em função da bebida. Então, bebida era uma coisa que eu não queria, de qualquer forma. Eu queria longe de mim e longe de quem convivia comigo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora eu estou com vergonha de dizer que eu não bebo, e eu já não bebia, porque vão falar que eu sou a crente chata. Porque vão dizer que agora eu estou radicalizando com uma coisa que eu já não gostava. Vocês percebem? Que se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar negando Jesus em pequenas coisas. Mas vamos lá. Então, por vezes, eu me peguei pensando em situações práticas do meu dia a dia. Se em tudo eu tenho reconhecido Jesus na minha vida. E esse texto que fala sobre isso, sobre se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante de Deus, está em 2 dos evangelhos, está em Lucas e está em Mateus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que eu vou trabalhar um pouquinho esse contexto com vocês. O contexto é forte, ele estava falando para os discípulos, tá? E lá em Mateus, que é o primeiro, então Mateus lá no capítulo 10,
ele começa chamando os discípulos. Então aqui fala todos os discípulos que ele chamou. Ele começa a dar instruções para os 12 discípulos, tá? E aí ele começa a dar algumas admoestações. Ele começa a falar, olha, vocês vão enfrentar isso, vocês vão enfrentar aquilo. Então ele começa a dizer, ó, essa caminhada não vai ser fácil, mas vamos lá. E aí lá no final do capítulo 10, no versículo 32 e 33, é que ele vai dizer, olha, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E durante muito tempo eu olhava para isso com medo. Eu falava, não, assim, Senhor, será que eu estou te negando? Será porque eu tô me sentindo aqui intimidada? Será que eu estou te negando? Não, só estou enfrentando um medo, que talvez seja um medo, e às vezes um receio que você também enfrente. Mas sempre era esse texto que vinha na minha mente. E hoje eu fui buscar entender isso um pouco melhor. Ele estava falando para os discípulos dele. Então ele está falando isso para nós, que escolhemos a boa parte. É para nós que ele está falando. O conserto é com quem já o aceitou. Porque dentro do contexto de batismo, por exemplo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a primeira ação que torna isso público, né? A nossa ação pública de fé é o batismo. Que daí eu estou dizendo diante daquele contexto que eu aceitei ter uma vida com Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que não para aí, porque ele estava falando para os discípulos. Então aí eu fiquei pensando hoje. Falei, Senhor, e aí? Como é que é isso de te negar diante das pessoas, de te negar diante dos homens? Mas lá em Lucas traz um contexto muito interessante sobre isso. Está lá no capítulo 2. Logo no início do capítulo 12... O tema desse capítulo é Jesus adverte contra a hipocrisia. E aí ele vai dizer assim, olha, visto que milhares de pessoas se aglomeram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Gente, onde Jesus ia tinha uma multidão, certo? E aí nesse dia tinha muita gente indo atrás dele, muita, e todo mundo se aglomerando, e enfim, aquela multidão. E quando ele começa a falar, ele não vai falar para a multidão. Ele se vira para os 12 primeiro. Ele vai falar para os discípulos. Então, vocês veem, ó. O que Jesus... Vamos examinar o contexto. Ele está querendo dizer... Dentro daquilo que ele vai dizer. Ele está dizendo, ó. Tem um monte de gente me seguindo. O fato de me seguir... O fato de querer ouvir a minha palavra... O fato de ouvir o que eu tenho para dizer... Não quer dizer que vai cumprir um propósito que é meu. Não quer dizer que vai se tornar meu discípulo, porque para ser meu discípulo vai ter que fazer o que eu estou mandando, o que está no plano. E aí ele vai dizer, ele começou então a falar assim, olha, para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então ele chama o fermento dos fariseus de hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. E aí ele vai dizer, a quem temer? Ele vai falar aqui que você precisa ter mais medo de quem pode matar o teu corpo e a tua alma. Tenha medo dessas pessoas que, além de matar o corpo, matam a alma. E não daquele que pode, mesmo permitindo que o corpo vá embora, a alma está salva. Então Jesus está ali nesse diálogo, que eu não vou entrar aqui nesse tema teológico, tá bom? Mas aí ele vai falar de novo sobre confessar e negar Cristo. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aqui em Lucas está falando que não é só diante de Deus, é diante dos anjos de Deus. Aí tem um texto que diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Então eu fico imaginando que quando eu arrisco a minha vida, por qualquer motivo que seja, eu não digo um risco de morte. Hoje os cristãos aqui no Brasil não enfrentam riscos de morte. Em outros países sim. Há países em que os cristãos são perseguidos de tal forma que se eles não negarem Jesus, eles morrem. Literalmente eles morrem. Não é o nosso caso aqui no Brasil. Mas eu estou dizendo assim, ele está dizendo assim, ó,
se você sofrer aí uma vergonha por causa do meu nome, você vai virar meio motivo de chacota, não se preocupa não, que eu vou dar ordem aos meus anjos para ir lá e te defender. Gente, estou grandona. Anjo é muito mais poderoso que eu. Então é isso, uma das coisas que eu creio que ele está dizendo é isso. Às vezes eu estou falando de forma literal, tá bom, gente? Uma análise aqui do comportamento, tá? Aí ele continua dizendo assim, olha... e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Não, peraí. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, se você me negar, não tem ajuda de anjo. Vai se virar sozinha. É mais ou menos assim que Jesus está dizendo. Mas aí vamos lá, gente. Vamos trazer para um contexto pessoal. Será que eu nego? Quando é que eu nego? Como é que eu enfrento os meus dilemas morais diante de tudo isso? Como é que eu enfrento a minha consciência diante daquilo que eu estou aprendendo, diante daquilo que eu desejo viver? Eu quero cumprir um propósito que é de Deus, mas aí na prática, como é que eu tenho vivenciado isso? Aí eu fui pesquisar. Coisa mais horrível que pode ter alguém vir aqui, em qualquer igreja, vir aqui na PIB, descer as águas do batismo, fazer essa profissão pública de fé. E nós estamos numa cidade pequena, não é? E aí a PIB tem um excelente ministério de comunicação, que vocês assinam lá, um termo, se vocês permitem, que de vez em quando a imagem de vocês apareça, porque a gente comunica o que está acontecendo aqui. Então, tem lá o vídeo dos batismos e aparece todo mundo, descendo as águas e subindo. E, gente, é maravilhoso. Aquele vídeo, você fala, meu Deus do céu. Eu fico até com vontade de me batizar de novo, porque eu falo, nossa, eu não fiz aquilo, eu não levantei a mão, eu não fiz aquela expressão toda que dá uma foto maravilhosa. Então, é lindo de ver. Mas, gente de Deus, é terrível de ver. A pessoa que fez o alvoroço aqui dentro do batistério e depois está fazendo tudo errado lá fora. Eu falo, ai, Senhor, perdoa. Que vergonha alheia. Porque ela escolheu fazer parte de um clube, ela entrou de graça, mas ela não é capaz de pagar 1 centavo de disposição para fazer uma escolha certa. Ela está sempre fazendo a coisa errada. Aí, sou obrigada a ouvir, né? Eu e todo mundo. Ah, mas você viu aquela fulaninha lá, crente, batizou lá na PIB? Pelo amor de Deus, você viu o comportamento dela? Você viu o negócio? Tá? Fala, ai, meu Deus do céu, Senhor amado, né? E aí, vira isso. Em contrapartida, tem aquelas que não, né? Glória a Deus. Começam a bancar a escolha que fizeram, com muita dificuldade. Se você aí se identifica comigo, tenho dificuldade até hoje de bancar essa escolha. Até hoje, porque ela não é fácil no nosso dia a dia. Ela não é. Principalmente quando você enfrenta umas situações difíceis. Mas vamos lá. Quanto mais você escolhe por ele, realmente mais difícil vai ficar. Aqui a gente não mente, a gente fala a verdade. É verdade. Quanto mais... Tem um texto, às vezes eu li hoje... Hoje eu vi um videozinho sobre amizade, muito interessante. Foi uma paciente minha que mandou. Muito interessante. Que ela, como eu, vive um drama assim nas amizades também. E bem interessante assim esse vídeo, que ele contava ele fazia uma analogia assim. Foi uma moça que ela conta que ela tinha uma melhor amiga na época do colégio, acho que ela na época, ela a melhor amiga dela, ela fazia tudo por aquela amiga, tudo. Ela disse que ela chegou a colocar o nome na prova dela, da amiga, para que a amiga não ficasse de exame final. Ela fazia tudo. E aí ela conta que ela precisou uma vez, uma única vez daquela amiga. E o que aconteceu com aquela amiga? Aquela amiga deixou ela na mão. E aí ela disse que ela chorou muito, porque ela tinha que entregar um trabalho, e naquela época ela precisava do caderno, ela emprestou o caderno para a amiga fazer o trabalho, e a amiga tinha que devolver, e a amiga não devolveu, e a amiga mentiu. Foi uma baianada. E naquela época não tinham outros recursos. Ela conta ainda que ela ligava para o telefone, né? E aí o telefone só dava ocupado, que não era aquele ocupado que estava ocupado, era aquele ocupado que tirou do gancho para não atender, né? Quem é dessa época vai lembrar, não é? Você não queria atender, tira do gancho e
não atende, porque não tinha nem bip para você saber quem é que estava te ligando. Então, você tirava do gancho, não quero atender telefone e tal. E aí, enfim, ela não conseguiu entregar aquele trabalho, e aí ela chorou naquele dia, chorou, porque a amiga mentiu, inventou uma história toda mentirosa, e aí ela foi lá para a coordenadora, porque ela estava chorando muito, e o professor do trabalho foi lá falar com ela: não, fica tranquila, fulana, eu vou dar um outro prazo para você entregar o trabalho e tudo, mas deixa eu te falar uma coisa, e nunca esqueça isso: não ofereça café para quem não traz açúcar. Falei, meu Deus, esse ditado só servia para aquela época mesmo, né? Porque hoje eu não estou querendo, traz adoçante, né? Ninguém está querendo colocar açúcar no café. Mas vocês entenderam, né? O que aquele professor quis dizer para ela? Dizia assim, olha, não ofereça café para quem não vai desenvolver de verdade um relacionamento verdadeiro com você. Não faça isso. Você vai continuar quebrando a cara. E aí ela fala, mas aí eu fiquei pensando, né? Gente, isso é ótimo. Para quem está ferida numa amizade, isso é maravilhoso. E eu, esse ano, meu Deus do céu, o que eu fiquei ferida com a amizade esse ano não está escrito no gibi. Mas nenhuma das vezes que eu conversei com Jesus, Ele me deu o direito de simplesmente ignorar. Não me deu. Não me deu. Ele falou, minha filha, olhe por ela, abençoe e tal, não sei o que. Eu falo, Jesus, é difícil mesmo, né? Ore, abençoe e tal. Quando você ora e você abençoa, um amor realmente inunda o teu coração, você sente compaixão, você é inundado por um amor que vem dele. Convivência, gente, é outra coisa, tá bom? Mas ele não me dá o direito. E pior, ele ainda pode me pedir para ir lá e caminhar de novo. E retomar aquela amizade. Por quê? Porque ele fez isso com Davi. Lá no Velho Testamento, tem uma história sobre Davi que me ensina muito sobre isso. Davi, ele tinha sido ungido rei no lugar de Saul. E Saul já sabia e começou a perseguir Davi por causa daquilo. Só que Davi foi contratado lá pelo rei Saul para tocar harpa. E toda vez que Davi tocava a harpa, Saul melhorava daquela doença que ele estava, que ele estava sendo assim envolvido por uma ação maligna mesmo de Satanás. E toda vez que Davi tocava a harpa, ele ficava bem. Só que numa das vezes, ele atirou uma lança. E se Davi não fizesse assim, a lança tinha ido na cabeça dele e ele tinha morrido. E aí o que Davi fez? Parou de tocar a harpa lá. Falou, meu Deus, estou correndo perigo aqui, né? Só que aí, gente, passam os textos lá, Deus diz para Davi de novo, vai lá tocar a harpa para Saul de novo. Falo, meu Deus do céu, como assim? O cara tentou me matar. Ele jogou uma lança que quase atirou a minha cabeça. E o que Davi fez? Foi obediente, foi tocar a harpa para Davi, foi tocar a harpa para Saul pela segunda vez. Então não adianta, porque se Deus me pedir que é para ir lá tocar a harpa de novo, eu vou ter que ir. E você só consegue fazer isso quando você entende o que é um relacionamento com Jesus, o que é o verdadeiro evangelho. Então a historinha é bonita. Não sirva café para quem não traz açúcar. Não sirva café para quem não traz uma bolachinha. Não sirva café para quem não traz um bolo fit para acompanhar esse café. E se Jesus falar para você, você vai servir café de novo e a pessoa não vai trazer o bolinho fit. E aí? Isso é sobre o evangelho. A parte que a gente vai viver os nossos dramas morais. Porque eu vou dizer para Jesus, Jesus, mas não é justo. E não é mesmo? Ele sabe que não é justo. Não é sobre ser justo. É sobre fazer o que Ele está pedindo para você fazer. Porque quem justifica é Ele. Então, vocês entendem que quem escolhe a boa parte, às vezes vai ter que fazer coisas que são injustas do ponto de vista humano, no sentido, não é justo que eu vá lá tocar a harpa de novo. Não é possível que o Senhor está me pedindo para ir lá tocar a harpa de novo. Essa pessoa quase me matou. Essa pessoa falou mal de mim para a cidade inteira. O Senhor quer que eu vá lá tocar a harpa de novo? Quero, minha filha, quero. Você vai tocar a harpa de novo. Então, isso é sobre aquilo que Jesus está trabalhando em quem? Vocês acham que Deus estava trabalhando no coração de quem? De Saul ou de Davi? E aí, Jana, estava trabalhando no coração de quem?
De Davi. De Davi. Ele não estava trabalhando no coração de Saul. Saul tentou matar Davi de novo, depois que ele foi lá tocar a harpa, pela segunda vez. Na verdade, ele mandou um exército atrás de Davi, para encontrar Davi e matar Davi. E sabe o que acontece? O exército de Saul estava perseguindo Davi. Davi teve que se esconder nas cavernas com os seus soldados. E um dia, ele está escondido, ele entra numa caverna para se esconder, e nessa de Saul está procurando Davi para matar Davi, Saul também entra numa caverna. Só que ele ficou cansado e ele dormiu dentro da caverna. E Davi entrou naquela caverna, chegou pertinho de Saul, ele lá dormindo, completamente vulnerável. Ele podia fazer o quê com Saul? Matar Saul. Saul estava procurando ele para matar ele. E ele, olha, acho que ora, abençoe o Senhor, abençoe, tchau, tchau, vou embora. Então, viver o Evangelho, não negar a Jesus, é sobre essas coisas. É obedecer aquilo que Ele espera que a gente obedeça. Mas, gente, não se preocupe. Às vezes Ele vai dizer, não, minha filha, não precisa fazer, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Jesus não nos coloca numa situação masoquista. Não confundam as coisas. Ele nos coloca num lugar de aprendizado. Ele nos coloca num lugar de renúncia. Porque Jesus vai dizer, se alguém quiser... ele vai falar sobre caminhar a segunda milha, né? Então, se alguém quiser que você caminhe uma segunda milha com ele e ainda dê a tua capa. Então, Jesus está dizendo, ele vai mandar perdoar infinitamente, mas caminhar, ele manda caminhar a segunda milha. Isso quer dizer o quê, então? Que eu vou precisar dar uma segunda chance para as pessoas, ou para algumas pessoas, quando Jesus me pedir isso. Mas também tem uma hora que, diante da nossa obediência, Ele vai dizer, chega, esse negócio aqui agora é comigo, você já me obedeceu, você já fez o que eu esperava de você, eu já sei que você é capaz de caminhar a segunda milha, eu já sei que você é capaz de sofrer o dano, deixa que agora é comigo. Agora eu vou mandar quem? Os meus anjos. E eles vão resolver esse negócio. Mas será que a gente está disposta a obedecer até chegar nesse lugar? De que Jesus vai agir em nosso favor? Ou a gente quer que Ele haja imediatamente, sem primeiro aprender as lições que Ele quer ensinar? E, gente, vamos lá. O que é hipocrisia? Deixa eu fazer a conta aqui. Meu Deus, tá. O que é hipocrisia? Aí eu fui lembrar de novo. Eu falei, tá, o que exatamente é hipocrisia? Porque ele vai dizer assim, olha, ele está advertindo contra a hipocrisia. Então, vamos lá. Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, sentimentos, virtudes ou princípios que a pessoa não possui, caracterizando por falsidade ou dissimulação. É a prática de professar ou de falar algo que contradiz as ações ou que se sente de fato e muitas vezes para obter reconhecimento. Você já lidou com alguém assim? A pessoa tem um discurso maravilhoso, ela fala, ela é boa, ela é do paz e amor, né? Eu promovo o bem, eu faço bem, aí basta alguém pisar no calo dela, que ela, pá, já chuta de volta. Que paz e amor, né? Inclusive, tem uma pesquisa, gente, tá bom? Nem vou citar aqui, mas sobre uma determinada prática religiosa, que prega muito isso, essa atitude zen, da paz, do amor, de nada guerra, né, e tudo. E a pesquisa mostra a quantidade de atos violentos que estão ligados a essa prática religiosa. Então, não é tão simples assim. Não basta eu ir lá meditar. Eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa, eu faço bem, eu faço bem, eu faço bem. E isso vai se mostrar na prática. Por quê? Porque o bem, gente, vocês precisam entender uma coisa. Uma atitude boa se manifesta no desejo que a gente tem de fazer uma coisa que é ruim. Uma atitude boa, ela se manifesta quando eu estou com raiva. Porque ser boa com quem é bom comigo, está tudo certo. Não, a verdadeira bondade, benignidade, é quando alguém me feriu. E mesmo assim, a minha ação com ela é de bondade.
Precisa de um esforço, não é uma troca. Ah, ela é boa comigo, então eu sou boa com ela. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. A verdadeira bondade, a benignidade, é quando essa bondade vai além daquilo que podemos fazer. Eu não vou justificar. Eu não vou justificar essa minha ação, eu vou fazer porque eu tenho que fazer aquilo. E mesmo quando eu não tenho que ter uma ação direta, mesmo quando Jesus, às vezes, ele vai dizer assim para mim, não, minha filha, você já caminhou a 2ª milha. Está tudo bem, pode ficar quietinha. Eu vou ter que ficar quietinha, não é para eu sair falando mal das outras pessoas. Aquilo lá, ela vai ter que resolver com Deus, ou com o que for que tiver que acontecer na vida dela. Aquilo não é mais um problema meu. Porque se eu caminho a 2ª milha e se eu dou a capa, gente, eu já dei a capa, já dei, está dado. Hoje eu me vi nessa atitude bem mesquinha. Nossa, bem mesquinha. Falei, meu Deus do céu. Sabe quando a gente termina um namoro? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu, quando terminei um dos meus namoros, foi um namoro longo, cheguei a ficar noiva, eu tinha uma caixa, com um monte de presente, cartinha, bilhetinho, um monte de coisa, guardava tudo na caixa, né? Toda vez que terminava aquele relacionamento, o que eu fazia? Pegava a caixa, ia lá, adolescente, pegava a caixa, ia lá e devolvia. Toma, que eu não quero mais nada disso. Não era? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, hoje eu me vi mesquinha desse jeito. Eu falei, tá, por que a pessoa não me devolveu tudo que eu dei para ela? Eu dei coisas de tanto valor. Então, você entende? O nosso sentimento de autojustificação, ele é muito grande. Eu quero que, de alguma forma, eu seja ressarcida daquilo que tiraram de mim. Esse é o nosso desejo humano. Mas a nossa condição humana é mesquinha. Ela é mesquinha, gente. A gente faz isso com o marido. Eu que tenho marido. Às vezes você faz isso com a amiga, né? A amiga não te convidou para a festa de aniversário dela. Você fala assim, meu Deus, tem um bom motivo para não convidá-la para a minha festa de aniversário. O fulano não me convidou para a festinha de aniversário do filho, tenho um bom motivo para não convidá-la para a festa de aniversário do meu filho. Não é assim que a gente vai lidando com as relações? É assim. Mas e se Jesus falar, pois ela não te convidou, mas eu quero que você convide ela, porque tem um propósito nisso aí. E aí, como é que vamos fazer? Vocês entendem? Então, não é sobre as decisões que a gente toma com base naquilo que nós estamos sentindo. Porque as decisões que a gente toma com base naquilo que nós estamos sentindo, elas muitas vezes vão negar Jesus. Elas vão negar. Por quê? Se Jesus falou que era para eu convidar, apesar de eu não ter sido convidada, se eu não convido, eu estou negando Jesus. Se Jesus falou que era para eu dar o presente, mesmo nunca tendo ganhado um presente, se eu não fizer, eu estou negando Jesus. Então, não é negar declaradamente, não, Jesus, eu não te amo mais. Não. É negar naquilo que é simples. Naquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, a gente pode negá-lo. E aí, ele falando aqui, então, a pessoa finge, né? Na hipocrisia, ela finge. É a prática... segundo a Bíblia, a hipocrisia é a falsa representação de virtude ou piedade, agindo como se fosse justo e bom diante dos outros, mas com o coração longe de Deus e com comportamentos que contradizem as próprias palavras. É aquilo, você fala, mas não faz. É uma hipocrisia religiosa que se manifesta ao seguir regras apenas para ter um bom reconhecimento social, em vez de fazê-lo por amor genuíno a Deus. Então, eu faço por reconhecimento, essa é a hipocrisia. Eu faço porque eu quero ser reconhecida. Ai, nossa, como ela é uma pessoa boa. Como ela é uma pessoa generosa. Como ela doa. Meu Deus, tem uma atividade social na cidade, ela está doando. E ela posta que doou. E ela leva lá o negócio para as crianças no Natal. E ela distribui um monte de coisa. E ela faz chá para as instituições. E ela faz questão de mostrar isso. E tem problema fazer tudo isso? Não. O problema é que uma pessoa hipócrita, com uma bondade hipócrita, ela faz isso para pessoas com quem ela não se relaciona de verdade.
Porque quando ela se relaciona de verdade com uma pessoa e essa pessoa pisou no calo dela, pode esquecer, ela não vai dar R$1 para resolver o problema daquela pessoa. R$1. Gente, na família é assim. Na família é assim. Emprestei dinheiro para minha irmã 2 vezes. Na terceira, não, pode esquecer, já emprestei 2 vezes. Você ainda não se organizou financeiramente. Não vou, acabou. Comigo não tem mais. Ué, e se Jesus falar para você, empresta a terceira? Pode ser que ele queira que você empreste só mais uma vez. E nessa terceira, vai resolver. E aí você não perguntou. Ah, é para eu ficar a vida inteira solucionando o problema daquela pessoa? Não, não é sobre isso. Não é sobre eu me tornar refém daquela pessoa. Mas é sobre eu não julgar a necessidade daquela pessoa. E se eu posso ser usada na vida daquela pessoa, e se Jesus quer que eu seja usada naquela situação 3 vezes, vou ser usada 3 vezes. E aí, gente, é muito interessante. Como é que eu posso finalizar algumas coisas, sabendo que Jesus quer que eu estabeleça um limite, de uma forma correta? Sendo verdadeiro, falando, olha, minha irmã, então, eu te emprestei 2 vezes, tá bom? Eu vou te emprestar uma terceira, mas eu vou deixar claro, essa é a última vez que eu vou estar te emprestando, tá bom? E você quer uma ajuda para reorganizar suas finanças? O que está acontecendo que você ainda não conseguiu reorganizar? Me conta, no que mais eu posso te ajudar? Por quê? Com recursos financeiros, eu não vou ajudar mais. Tudo bem? Mas eu quero continuar ajudando. Então, com o que eu posso ajudar? Uma relação transparente. Ou se você não avisou e a pessoa vem pedir pela terceira vez, e aí você fala, olha, então, agora, não minta. Às vezes você fala assim, não, então, não tenho dinheiro. Não tenho, meu dinheiro está todo lá comprometido, está todo como é que é? Numa aplicação que eu não posso tirar. Não minta, gente. Fale a verdade. Posso fazer uma outra coisa por você? Não é que eu não tenho dinheiro, mas dessa vez, dinheiro eu não vou emprestar. Mas eu posso te ajudar de uma outra forma. De que forma eu posso te ajudar? Então, vocês entendem? A gente vai ter que buscar essas coisas em Jesus. Não tem como. Não tem. Porque, às vezes, Ele vai querer que você ajude mais um pouquinho. E, às vezes, Ele vai dizer para você, não, minha filha, chega já, tá bom, tá tudo ok, deixa que eu vou cuidar dessa situação agora. Mas, se você não perguntar para Ele, se nós não perguntarmos para Ele, a gente vai estar sempre tirando as nossas próprias conclusões. Tá? E aí, a gente vai ficar vítima do quê? De regras. Na Bíblia, e aí vamos falar um pouquinho, gente, dessa questão da hipocrisia, tá bom? Porque tem uma questão que leva para a hipocrisia também, que Jesus vai falar sobre o fermento que leveda toda a massa. Porque quando ele fala de hipocrisia, Jesus está falando, advertindo os discípulos com relação aos fariseus. Os fariseus e os saduceus, eles eram hipócritas. Eles falavam, conheciam toda a Bíblia, toda a Torá de cor, que diz respeito ao Velho Testamento. Eles conheciam os profetas, eles conheciam a Bíblia de cor, e mesmo assim eles não reconheceram Jesus quando veio. E aí Jesus vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus, porque os fariseus são hipócritas. Eles falavam daquilo que eles não viviam, tanto que mataram Jesus. Então, eles pregavam o que eles não viviam. Só que aí eu fiquei curiosa, porque a Bíblia apresenta 2 contextos sobre fermento que diz respeito à hipocrisia, tá bom? O fermento bom e o fermento ruim. Mas a Bíblia fala muito mais do fermento ruim do que do fermento bom. Tá? E aí eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque como é importante a gente discernir isso, para a gente sair de uma condição de ser uma religiosa para ser uma discípula de Jesus. Por quê? A religiosidade, ela me afasta de Jesus. Porque daí eu vou só cumprir regras, princípios e valores por causa daquilo que eu quero ganhar, ou do outro ou de Jesus. Que era isso que os saduceus e os fariseus faziam.
Mas aí Jesus vai alertar contra isso. E lá em Mateus 13:33 e Lucas 13:21, ele vai falar sobre o fermento que é bom. Tá? Eu não vou ler o texto aqui, mas se vocês quiserem depois anotar, depois eu passo. E lá em Mateus 13 também, ele também vai falar sobre o fermento que é ruim, só que é num outro versículo. O que o fermento ruim simboliza? Ele simboliza o pecado, a hipocrisia. Tá? O que o fermento bom simboliza? Simboliza o reino de Deus. O fermento ruim representa uma influência corrupta e pecaminosa que incha com malícia. O fermento bom representa a influência benéfica e transformadora do evangelho e do reino de Deus que se expande. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Falei, tá, como é que era o fermento na época de Jesus? O fermento na época de Jesus era um fermento, era fermentação natural. Como é que era a fermentação natural? Então fazia-se o pão e tirava uma parte daquele pão e separava para fazer o próximo pão. Aquela parte da massa que se separava, ela ia fermentar, ela ia azedar. É como se ela apodrecesse. E aquilo ia servir como base para fazer o próximo pão. Então, era uma fermentação natural, tá? que eles faziam. Mas aí ele vai falar do fermento dos fariseus e que um pouco de fermento leveda toda a massa. Falei, mas o fermento não é aquilo que faz a massa crescer? Como assim leveda toda a massa? Gente, eu lembrei de uma experiência que eu tive há muito pouco tempo atrás. Eu fui fazer pão, não estava fazendo sozinha, fui fazer pão com uma pessoa, e essa pessoa queria fazer o pão com fermento fresco. Eu nunca usei fermento fresco, eu sempre uso o fermento seco lá, biológico seco, para fazer pão. Mas tá bom, aí vai procurar fermento fresco, achamos uma padaria, vendeu um pouquinho de fermento fresco para a gente, fizemos lá o pão e tal, e gente, deu errado. O pão não deu certo, ele não cresceu. E hoje eu vejo, realmente, ele ficou inchado, ele ficou com uma aparência toda estranha. E aí, claro, a gente concluiu que o fermento estava estragado. Então, o que Jesus está dizendo? Que um pouco de fermento vai contaminar toda a massa. Ele está dizendo que o fermento dos fariseus estava estragado. Por isso que associa aquele fermento com pecado. Por isso que associa aquele fermento com hipocrisia. Porque tinha a aparência de que estava bom, mas estava podre, estava estragado. Agora, quando você usa um fermento adequado, que não está estragado, que não passou do ponto, o que acontece com o pão? Ele expande. E aí o reino de Deus é comparado com esse fermento também, que expande a massa, que deixa a massa macia, né? Que deixa aquele pão gostoso. E, gente, eu não sei fazer muitos pães, mas eu amo panificação. Quem sabe um dia eu vou até virar padeira. Eu já fiz pão para vender. Então, eu conheço esse processo da fermentação do pão. E, ultimamente, voltei a fazer alguns pães lá em casa que eu gosto. E quem está lá junto comigo, minha filha, minha nora, vê. Eu faço lá a massa, tal, daí fico sovando, daí eu ponho para crescer. Gente, quando eu abro aquele negócio e aquilo triplicou de tamanho, eu... deu certo. Por quê? Porque pode dar errado. Pode não crescer. Porque não está na temperatura adequada. Porque você não sovou a massa o suficiente. Entende? Então, existe mesmo um fermento que é ruim e existe um fermento que é bom. E a questão é, que tipo de fermento nós somos? Que tipo de evangelho a gente vive? Porque um fermento ruim, ele vai estragar toda a massa. Que massa? Gente, nem vá falar de Jesus para ninguém, porque não vai dar certo. A pessoa vai falar, não, mas você está falando de Jesus para mim? Olha o tipo de vida que você leva. Agora, o fermento bom, não. E não é sobre o resultado, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia nunca disse que o resultado é sobre o que eu faço para Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. A Bíblia fala que o resultado é sobre a minha entrega, é sobre a minha obediência. E o trabalho é dele. Todo o trabalho é dele.
O meu trabalho é muito pequeno perto daquilo que Jesus vai fazer depois. Mas o meu trabalho, ele é muito difícil porque implica nas escolhas que eu vou fazer. E essas escolhas, elas precisam estar coerentes com aquilo que Jesus espera de mim. E não é sobre um livro de norma e conduta. Não reduza a palavra do Senhor a um livro de norma e conduta. Não vai dar certo, a nossa consciência moral é falha. Nós vamos falhar. O problema não é a falha que eu cometo, o problema é o conserto que eu não faço. Porque mesmo quando eu não estou muito atenta àquilo que Jesus me disse, quando o Espírito Santo me convence, é só eu voltar lá, Senhor. Ai, o Senhor falou que era para eu voltar lá para tocar harpa. Eu não ouvi direito. Acho que o meu ouvido estava com cera. Mas eu vou voltar, tá bom? Me perdoe, eu vou voltar. Eu já entendi. Você faz o conserto. Porque de verdade, gente, até a eternidade, até Jesus voltar, é isso. A gente vai estar fazendo conserto o tempo todo. Agora, o hipócrita, o que os fariseus faziam? Não, eu sou melhor. Eles batiam no peito. Não, eu sou melhor, eu conheço a Bíblia toda. Eu sei a Bíblia de cor. Eu não vivo ela, mas eu sei ela de cor. Não saiba ela de cor se você não vai viver. Porque você vai ter um problemão. Aí você conhece um monte da palavra e você não faz nada. Você faz tudo o contrário. Não conheça. Não conheça uma teoria se você não vai colocar ela em prática. Se você vai ignorá-la, você está perdendo tempo, está estudando por quê? Se aquilo não faz sentido para você. Então, a partir do momento que eu começo a mergulhar para conhecer Jesus e ter um relacionamento de intimidade com Ele, não é sobre a raiva que eu sinto, é sobre o que eu faço com a raiva que eu estou sentindo. Porque Jesus também teve raiva. E aí Ele vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque teve um dia que Ele entrou lá no templo, na casa do pai dele, Ele fala assim, entrei na casa do meu pai, que era o templo daquela época, e os fariseus tinham transformado aquilo num comércio. Era um monte de coisa. E aí ele vai dizer assim, está tudo errado isso aqui. E ele tem um ataque de ira. Porque aquilo tinha virado só comércio. Não tinha mais um confronto com a verdade. Era só comércio. Não é sobre vender as camisetas do Mariás, viu? É sobre não ter vergonha de usar as camisetas do nosso movimento. Gente, elas são tão bonitinhas, né? A gente até escreve em inglês para elas ficarem mais descoladas. A camiseta marrom está escrito, para um tempo como este. Quem lembra da pregação sobre Esther? Esther foi uma rainha que durante um tempo ela teve que esconder a identidade dela. Mas ela foi usada para salvar o povo judeu da morte. E aí, o tio dela vai dizer para ela, quem sabe não foi para um tempo como este que você está aí dentro do palácio. Porque ela se tornou rainha de um reino muito rico e poderoso. Mas ela estava naquele reino muito rico e poderoso para cumprir um propósito. E a rainha Esther arriscou a própria vida para salvar o povo judeu, sendo rainha. Então você entende que vir para Jesus é verdade, Ele vai nos colocar em lugares altos. Ele vai, gente, porque nós passamos a pertencer a um reino. Ele é o dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. Ele muda as coisas num piscar de olhos. Ele muda tudo. Mas, será que não foi para um tempo como este? Nesse tempo que nós como mulheres estamos vivendo, gente, que é tão difícil. São tantas ditaduras para a mulher, né? É a ditadura do trabalho, é a ditadura do trabalho fora de casa, é a ditadura do trabalho em casa. A gente já nem sabe mais para onde que a gente corre. A gente já nem sabe mais se a gente vira dólar, se a gente vai para a faculdade, estuda. A gente já nem sabe mais para onde a gente vai, gente. E aí tem que perguntar para Jesus. Por quê? Se Jesus quiser que você fique a maior parte do tempo cuidando da tua casa, Ele vai te falar, minha filha, pode ficar em casa, vou te dar um marido rico, vai sustentar tudo e está tudo bem. E se não der um marido rico também, não se preocupe que não vai faltar nada. Agora, e se Ele falar, não, minha filha, você vai trabalhar, você vai se formar, você vai para a faculdade, eu vou te usar em outras áreas, como eu fiz com a Esther, você vai virar rainha, você vai virar juíza, você vai virar promotora, não sei, eu não sei de que forma Deus quer te usar. O fato é, Ele sabe, mas aí a gente precisa perguntar para Ele, Senhor, de que jeito mesmo que o Senhor quer me usar? Tem que perguntar para Ele, o problema é que a gente tem medo. Eu também tenho. Falar, ai, Senhor, o que o Senhor vai me pedir?
Ultimamente o meu medo é ele mandar eu embora daqui. Eu falo, Senhor, não manda eu embora, porque agora eu já amo, eu já quero ficar, já é o meu povo. Gente, porque vocês entendem que nós estamos sempre enfrentando os nossos dramas, nós estamos sempre enfrentando os nossos dramas. Gente, não se preocupe, se Deus mandar a gente embora, vai mandar pessoas melhores ainda do que nós. Existem pessoas que vão fazer um trabalho incrível, mas Ele não está mandando, tá bom? Ele está mandando ficar. Mas vocês entendem que quando a gente já fica confortável, quando a gente já ama um povo, já ama um lugar, a gente quer, Senhor, me deixa aqui até eu me aposentar, até o Senhor voltar, até eu cumprir com o meu propósito, porque é aqui. Então nós sempre vamos estar enfrentando questões que envolvem os nossos desejos. Porque eu falo, Senhor, agora que eu já acostumei, agora que já enfrentei, daí agora, como é que fica? Agora que eu já aprendi a amassar massa. Gente, eu sovava pão, a massa na mão. Fortalecia os bracinhos, claro. Né? Eu ainda dou uma sovada na mão porque eu gosto. Mas hoje eu tenho uma batedeira que faz lá, né, uma planetária que sova a massa. Mas eu vejo que toda vez que eu sovo com a mão, que eu termino de fazer o pão, sovando com a mão, é outro pão. Porque você coloca a mão na massa. Vocês entendem? Nós temos que colocar a mão na massa. Tem que sujar, mas não se preocupa, a gente lava, depois está tudo certo, está pronta para usar para outra coisa. Mas a gente tem que enfrentar os nossos medos internos. Isso é sobre escolher a boa parte. É sobre fazer parte do clube de Jesus. Ele nos convida para fazer parte desse clube. Mas vai envolver uma caminhada que às vezes vai ser um pouco desafiadora. Às vezes, gente. Mas na maior parte do tempo, gente, é tão bom. Mesmo quando é desafiador, é bom. Porque, gente, não tem coisa mais maravilhosa. Esse ano eu experimentei tanto isso. A quantidade de mensagens, às vezes, que eu recebia quando eu estava mal. E aí vinha uma mensagem de uma amiga, de uma pessoa que tem caminhado comigo, de alguém que está aqui na igreja, uma mensagem de fortalecimento, e eu não tinha dúvida, só podia ser anjo mandando aquela mensagem, era Jesus dando ordem aos anjos, manda essa mensagem para ela, porque não tinha como, era no momento exato da angústia, da dor, e aí vinha, Senhor, é bom demais. Gente, é bom demais receber uma resposta que vem do alto. Porque daí você está lá meio prostradinha e logo você se levanta e fala, ai, Senhor, é verdade, eu não vou desanimar, porque olha só o que o Senhor mandou me dizer, olha só quem o Senhor é. Mas, gente, só experimenta isso quem paga o preço da obediência. Senão não tem como, daí Jesus não vai dar ordem para os anjos. Ele vai falar, não, eu vou ocupar esse anjo aqui, ele tem outras coisas para fazer aqui no céu, não vou ocupar ele com isso. A pessoa nem ouve o que eu falo, aí vou mandar anjo para falar. Então, vocês entendem? Fazer parte do clube de Jesus é sobre isso. E a maior parte do tempo é maravilhoso. Na verdade, em todo o tempo é maravilhoso, mesmo diante de circunstâncias ruins. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ser humano, e é verdade, toda vez que a gente está vivendo uma coisa difícil, ela é muito intensa. Vamos citar aqui dor de parto, quem já passou por dor de parto. Ou dor sem vergonha, né? Quem teve aqui parto natural, normal. Meu Deus do céu, aquele negócio parece que vai te matar. O neném nasce, está tudo bem. Nasceu, está lá, está pronta para dar banho no bebê, pronta para cuidar do bebê. Mas a gente fica muito tempo colocando a ênfase aonde? Na dor. O bebê nasceu, já está tudo bem, ele dorme a noite inteira, ele mama, tá tudo certo. Mas durante muito tempo eu fico lembrando da dor. Por quê? É uma tendência do humano, a gente dá mais crédito para aquilo que dói do que para aquilo que é bom, do que para aquilo que dá certo. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade com relação a isso. Porque se você mudar a tua mentalidade com relação a isso, você vai ver que a maior parte do tempo está dando certo. E de vez em quando, a massa desanda. Porque você precisa dar uma resposta para isso. E que resposta você está dando a isso? Que resposta nós estamos dando quando a massa desanda? O fermento estava estragado.
E aí, vou servir pão estragado para as pessoas? Ou vou jogar aquela massa fora e vou começar a fazer outro pão, vou comprar outro fermento? Não, Senhor, isso aqui não. E às vezes é isso, gente, eu estou dando para o outro do que está estragado em mim, eu estou destilando veneno. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando eu estou destilando muito veneno, eu tenho que ficar bem quietinha. E quando eu não fico quieta, não dá certo, eu vou ter que pedir perdão. Não vai dar certo, e eu vou ter que ir lá, e eu vou ter que falar, me perdoe pelo jeito que eu falei, pelo que eu falei, porque deu errado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando você estiver com muita raiva, quando você tiver com vontade de matar alguém, é hora de você ficar quieta. Espera passar. Jesus, mata ele para mim. O salmista falava isso. Senhor, mata Saul para mim. Eu não posso matar. Dá para o Senhor matar? E não tem problema. Vocês sabiam, gente, que não tem problema dizer isso para Deus? Senhor, mata ele. Atira ele pela janela. Mostra para ele. Olha o que está acontecendo. Olha o que estão fazendo. Mas não é você que vai fazer com as suas próprias mãos. Entende? E às vezes Jesus vai dizer, minha filha, também não vou fazer nada não, vou deixar do jeito que está e vamos lá, estou aqui, trabalhando com você. O que você está aprendendo nessa situação? O que você precisa melhorar nessa situação? Qual é a tua perspectiva disso? Amém? Então, você quer fazer parte do clube de Jesus? Se você quer fazer parte do clube de Jesus, gente, o clube de Jesus é para mulher gaúcha. Não tem mulher mais forte que a gaúcha, gente, que aguenta tudo. O clube de Jesus é para mulher gaúcha. Por isso que essa terra mana leite e mel. Esses dias alguém me disse uma coisa que eu amei. Ela falou, Márcia, eu nunca vi alguém dizendo como você fala sobre essa terra. Que essa terra mana leite e mel. Gente, quem não conhece o contexto, Deus me disse, não olhe para os gigantes, olhe para a terra que mana leite e mel. Que foi a mesma coisa que ele disse para Josué, quando Josué foi espiar a terra, Josué e Caleb. E eles chegaram e disseram para Moisés assim, meu Deus, tem muito gigante, a gente não vai conseguir derrotar aqueles gigantes. E aí, Deus vai dizer, não olhe para os gigantes. Por maior que seja o exército dos gigantes, olhe para a terra, que a terra é boa. Amém? Eles destruíram todos os gigantes, tomaram posse da terra, e é o que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Todos os gigantes estão sendo derrotados, e essa terra é uma terra boa, que mana leite e mel. É desse contexto. E aí a pessoa falou assim para mim, Márcia, você fala sobre isso, eu nunca tinha ouvido isso dessa forma, mas eu estava orando e creio que o Espírito Santo me deu uma sinalização. Nós precisamos tomar posse dessa terra. E depois fiquei pensando, o que é tomar posse da terra? É enfrentar o gigante? Eu estou enfrentando, você está? Ou eu estou sozinha nessa guerra? Estou sozinha nesse clube? Porque esse ano então, gente, meu Deus do céu, gigante de 5 metros. Mas e aí, estou enfrentando sozinho ou você está vindo comigo? Porque nós fazemos parte aqui do clube de Jesus. Então, eu tenho me dado conta que eu estou enfrentando os gigantes. Mas e vocês? Vamos enfrentar esses gigantes juntos ou a gente vai sair correndo com medo do gigante? Deus dá ordem aos anjos em nosso favor. Essa guerra não é nossa, essa guerra é dele. Gente, se você sai às vezes ofendida, chateada de uma conversa porque você não negou Jesus, não se preocupe. Ele vai defender você. Não se preocupe. Com a minha família foi assim. Quando a minha família começou a ligar para mim, para falar, Márcia, ora por isso, pastor Marco, ora por isso. Porque na hora da luta, quem que eles iam correr atrás? Da crente que não saía da igreja. Eu dei uma exagerada, tá bom, gente? Eu dei uma exagerada, mas creio que era necessário para mim. Creio que era necessário para mim. Mas eu quero dizer para vocês que dá para não exagerar tanto e mesmo assim não negar o Evangelho, não negar Jesus nas nossas pequenas coisas, no nosso dia a dia, na nossa rotina, naquilo que Ele espera que a gente faça, amém? Então, se você quer fazer parte desse clube, fique em pé e nós vamos orar juntas. Todo mundo ficou em pé, olha aí. Não estou sozinha enfrentando gigante, amém? O Senhor coloca a espada nas nossas mãos. E a espada é a palavra dele. Foi assim que Jesus enfrentou Satanás
em alguns momentos, com a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra dele. Porque se eu conheço a palavra dele, eu vou dar as respostas certas. Mas todas as minhas respostas, elas precisam vir encharcadas do amor de Jesus. Todas elas, gente. Mesmo quando eu estabeleço um limite na vida de alguém, eu preciso fazer isso por amor, porque eu amo. Mesmo que eu esteja com raiva, mesmo que eu esteja me sentindo ofendida, a minha motivação precisa ser o amor. Amém? Porque Ele nos amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, eu não tenho o direito de dar uma resposta que não seja dele. E a resposta que vem dele, ela traz paz sempre. Sempre traz paz. E, gente, eu vou confessar uma outra coisa para vocês. No meu temperamento e na forma como a carência se instalou na minha vida, a minha tendência durante anos, não foi caminhar a primeira e a segunda milha, foi caminhar até a 10ª milha. A minha tendência é não saber quando parar de caminhar essa milha. E para mim é difícil quando Jesus diz, fica quieta. Agora você vai ficar quieta. Porque pensa numa pessoa que quer fazer concertos. O meu temperamento, ele me leva para isso. Só que eu percebi que não é só o meu temperamento. Porque no fermento que levé da massa, existe orgulho. Então, muitas das vezes, a minha atitude, ela estava encharcada de orgulho. Porque, na verdade, o que eu não queria é que aquela pessoa me desaprovasse. Então, se eu estivesse lá, pedindo perdão 1 milhão de vezes, ela iria me admirar por isso. Então, para mim foi muito difícil falar, não, tá bom, Senhor, vamos lá, vamos sofrer o dano. Não é sobre ir lá nesse momento e pedir perdão. Até porque existem outras formas de você trabalhar isso, que é quando você vai liberando o perdão no teu coração. Mas existem concertos que não é indo lá e simplesmente falando com a pessoa. Então nós precisamos entender de quem nós somos. De quem nós somos, para que a gente saiba até onde Jesus quer que a gente vá. Porque, gente, até para Ele existe um limite. Até para Ele. Vai ter uma hora que Ele vai dizer para você, tá bom, chega. Fica quietinha e deixa que agora eu vou resolver essa situação. E Ele vai resolver, amém? Só que quando Ele quiser que você resolva, você tem que resolver. Porque primeiro Ele vai te pedir para resolver. Depois que você tentar resolver e que você esgotar todas as possibilidades e que isso trabalhar no teu caráter e que isso destruir a tua autossuficiência, a minha autossuficiência, e que isso destruir o meu orgulho, aí Ele vai dizer, minha filha, agora deixa comigo. Você já está no chão, já virou tapete para os outros pisar, fica tranquila. Você não vai ficar aí no chão o tempo todo. Eu vou te erguer. Mas agora, quem resolve essa situação sou eu. Porque, gente, foi isso que Jesus virou. Ele virou tapete para a gente pisar. E provavelmente se eu estivesse naquela época, não, Jesus, eu ia ter te reconhecido. Amém? Porque eu vou te reconhecer quando o Senhor voltar. Eu nunca mais vou dizer que eu não te reconheceria. Não. Se eu vivo hoje reconhecendo quem Jesus é na minha vida, se eu tivesse vivido lá, eu acho que eu seria daquelas bem piorzinha lá. Bem piorzinha. Mas eu ia reconhecer Jesus. Agora teve um monte de gente que não reconheceu. E se a gente não estiver atenta, a gente não vai reconhecer Ele no nosso dia a dia agora. Agora, quem reconhece Jesus no dia a dia, jamais vai deixá-lo de reconhecer quando Ele estiver voltando. Nunca. Não tem como. Porque você sabe o que é ser pisada. Você sabe o que é sofrer a humilhação. Porque o verdadeiro evangelho passa por isso. Mas nós não vamos ser humilhadas a vida inteira. Já falei, não é sobre masoquismo. Mas é sobre aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Porque Jesus permite, Ele diz assim, humilhai-vos debaixo da minha poderosa mão, e no tempo certo vos exaltarei. A nossa humilhação é ali aos pés de Jesus. É com Ele, é para Ele que eu vou me humilhar. Senhor, não está dando certo, está doendo. Eu estou com vergonha, eu não sei como fazer isso, eu não sei como resolver isso, está difícil para mim, a minha estrutura de orgulho está assim, a minha vaidade é com Ele.
E aí, isso de Ele te exaltar, é porque é Ele que te ergue dessa humilhação e te fortalece para enfrentar as situações. Não é porque Ele vai fazer o outro aplaudir você. Não, é porque você mesmo vai falar: nossa, aguentei. Meu Deus, não é mesmo que Jesus me ajuda a aguentar? Não é mesmo que Jesus me ajuda a continuar dando a cara a tapa e está tudo bem? É sobre Ele, é sobre o que Ele faz. Porque se não for Ele fazendo, a gente não aguenta. Gente, a gente não aguenta 1 centímetro de humilhação, se não for motivada para cumprir um propósito que vem do próprio Deus. Amém? Pai querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mulheres que se levantam, Senhor, para escolher a boa parte. Obrigada, Senhor, por mulheres que se levantam para entender sobre o que é, Senhor, estar e pertencer a Ti. Estar no Teu clube, Senhor. Estar debaixo da Tua boa e poderosa mão, Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é fiel, Senhor. Porque esse é o único lugar, Senhor, em que podemos verdadeiramente viver uma vida empoderada. Porque é um poder, Senhor, que vem do Espírito Santo. E é esse poder, Senhor, esse poder que eu peço que o Senhor venha nos capacitar, para que a gente possa lutar as nossas guerras, para que a gente possa lutar as nossas batalhas, confiando, Senhor, que quando nós estivermos exauridas dessa batalha, dessa luta, Pai, o Senhor mesmo disse que o Senhor vai nos defender diante do Pai, e que o Pai, Senhor, mandará anjos em nosso favor. Quando as nossas mãos estiverem fraquejando, Senhor, vem uma ajuda que é do alto, Pai. Mas nos fortalece nesse processo. Nos fortalece como mulher, Senhor. Nos fortalece como Tua serva. Nos fortalece como igreja, Senhor. Que as pessoas possam ver nas nossas vidas, Pai. Possam Te ver através das nossas vidas. Que possamos ser a luz que ilumina, o sal que salga, Senhor, para poder cumprir um propósito que é Teu. Esclarece, Senhor, aquilo que traz dúvida, nos tira do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, Senhor, para que possamos não Te negar no nosso dia a dia, estar atentas à Tua voz, estar atentas ao Teu direcionamento, Senhor, porque nós confiamos que a Tua palavra é boa, nós confiamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos experimentar isso de fato, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos no meio de gigantes. Nós estamos no mundo. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Mas é aqui que nós batalhamos. É aqui que nós lutamos as nossas guerras. Então nós precisamos de Ti, Senhor. Porque sozinhas nós não conseguimos vencer o mal. Nós não conseguimos, Senhor. E nós reconhecemos que toda a força vem de Ti. A força que sara, que cura e que liberta, só o Senhor pode nos dar, Senhor. Então nos reveste da Tua armadura, aquela armadura, Senhor, que nos faz lutar essa guerra completamente alicerçada em Cristo Jesus, na certeza, Pai, que a vitória vem de Ti, Senhor. As guerras não importam se elas são grandes ou pequenas. Às vezes a guerra, Senhor, é num contexto tão pequeno. Mas se a gente depender de Ti, Senhor, a vitória, ela é certa. Então nos ajuda a entregar pequenas lutas, médias lutas, grandes lutas. Seja a luta que for, Senhor, que possamos Te entregar elas todos os dias e experimentar ao longo do dia que o Senhor vai nos fortalecendo, mesmo quando estamos exauridas, Senhor. Então, Senhor, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa mente, fortalece o nosso corpo, Senhor. Porque nós vivemos num tempo, Senhor, em que o cansaço quer assumir o controle. Não permita, Pai, que o cansaço assuma o controle das nossas ações, mas que o poder que vem do Teu Espírito Santo assuma o controle sobre as nossas vidas, Senhor. Porque também a Tua palavra diz, Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, Pai, não se cansam, não se fadigam, mas vão voar, Senhor, com asas como de águias. Senhor, faz isso nas nossas vidas, mulheres que voam com asas como de águias, onde essa força, Senhor, ela é nutrida todos os dias pela Tua presença. E que no final do dia a gente reconheça que foi o Senhor que sustentou, que foi o Senhor que amparou, Senhor, e que o Senhor mandou anjos, acampou anjos à nossa volta,
para que pudéssemos vencer as nossas lutas diárias, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, agradecidas por aquilo tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer nessa terra, Pai, que emana leite e mel. Então não nos deixa olhar para os gigantes, mas que a gente vá cada vez mais possuindo essa terra, Pai, na força que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém?